Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner Lacerda. Eu estou aqui para abrir, junto com Lília Moraes, uma apresentação, uma live amanhã. E por conta do protesto hoje, com relação a Bolsonaro, com essa crise toda que a gente está vivendo, eu aproveitei para fazer essa performance, né? A performance, ela é um protesto, ela foi criada na década de 60 e 70 e nos primórdios mesmo, desde Duchamp, como um protesto, como uma forma de dizer as coisas diretamente ao público, sem palavras, não precisa muitas vezes. No meu trabalho, por exemplo, eu não uso palavras, o corpo é que expressa o que a gente quer passar. E nesse momento de aflição, de sufocamento, né, o Brasil está sangrando. Esse preto e branco é uma homenagem a Lília, por Lília Moraes, porque Lília fala desse mundo paternalista, desse mundo heteronormativo cruel, que massacra, oprime de forma colonizada, né? Pós-colonial, o homem, a mulher, os grupos LGBTQIA+, os negros. Então, a performance ela vem como esse veículo para trazer essa informação direta através do corpo do artista. Eu não chamo suporte porque o artista tem vida, né? O artista tem vida, tem sentimentos, é ativo, tem sangue que pulsa nas veias, então ele não pode ser suporte, né? Não pode ser manobrado como o governo está fazendo com toda a população brasileira. Então, eu agradeço a presença de todos. E vamos começar uma introdução, porque a live de amanhã é uma live muito densa. Vai ser feita a partir dos processos de trabalho que eu chamo de movimento autêntico. São os processos de imersão que eu utilizo para desenvolver as minhas vivências e as minhas imersões. Então, hoje eu convidei Lília e todos vocês, de modo inesperado, para fazer um aporte teórico, os antecedentes, o que é performance, o que a gente está tratando, a gente está usando esses elementos, essa expressividade, essa categoria de arte, para falar do momento que a gente está vivendo, né? Do Covid, da pandemia, que também a performance que eu fiz passa tudo isso, né? De sufoco, de aperto, de falta de afago, de um abraço de um amigo, né, da família, muitas vezes, que está distante. Então, a live de amanhã vai falar o nome da live é Corpo, Body Art. Tá aqui, deixa eu pegar. Eu fiz um PowerPointzinho para não me perder, que eu sou muito, como é que se diz... Termino falando muito e às vezes esqueço o que é realmente para falar. Eu vou tentar chamar Lília aqui. Deixa eu ver. Lília. Espectador. Deixa eu ver. Cadê Lília? Aqui. Lília Moraes. Só um momentinho. Estou chamando a menina. Lília Moraes. Não estou conseguindo chamar a Lília. Eu vou introduzir e depois eu chamo nossa querida amiga, que para não perder tempo, né? Deixa eu ver aqui se já está no... Lília ainda não está no Instagram. Tá aí, meu Deus, deixa eu ver. Lília. Heraldo. Tudo bom, Heraldo?
Lilian Moraes. Peraí. Bom, eu vou introduzir o assunto, porque eu estou meio aqui perdidinho, sem saber como chamar Lilian Moraes, mas no decorrer da fala eu chamo, porque na verdade vai ser mais uma palestrazinha de 1 hora ou menos sobre o que é performance. E daí para amanhã a gente começar a fazer os trabalhos e mostrar como cada um desenvolve essas imersões em performance arte, né? Primeiro, dizer o que é performance. Performance ela surge nos Estados Unidos, na década de 60, por aí. Ela por natureza, ela é híbrida, ela traz elementos da dança, elementos do teatro, elementos das artes visuais. Ela surgiu como forma de protestos através de artistas, intelectuais, pensadores, músicos, para desenvolver protestos e falar, como é que se diz? Quebrar o sistema burocrático que existe na arte, né? De atravessadores como o próprio crítico, o próprio curador de exposição, o mercado da arte faz com a arte. Então ela vem para quebrar todas essas manobras mercadológicas que a arte sofre, né? Então, eu posso dizer que ela é multidisciplinar, porque ela tem vários conteúdos, várias disciplinas que podem estar sendo colocados no trabalho, né? Ela é uma manifestação que rompe as fronteiras, com relação a questões sociais, questões políticas, né? Podendo também ser definida como uma arte híbrida, como eu já disse. Para Ricardo Barreto Biriba, ele diz que é complicado definir performance. Eu também acho complicadíssimo, porque praticamente é um tipo de arte que ela é recente, década de 60, 70, ainda é recente para a gente. E, Lilian, arte aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar a Lilian. Eu estou sem óculos, lerdinho aqui. Lilian, cadê isso? Não estou conseguindo não, viu, Lilian? Espera aí, aqui. Prática de live é um processo, não é um problema. Eu já fiz a chamada de Lilian, minha linda, maravilhosa, artista plástica. Ela também tem... Hein? Não estava combinado isso! Mas você faz parte do trabalho Art in Box, Body Art in the Box. Eu estou no meu box. Isso está previsto para amanhã, poxa! Mas é uma introdução. Eu vou fazer a parte teórica agora. Então vamos na parte teórica, vamos. Mas eu vou te apresentar. Fica aí um pouquinho. Lilian é uma grande artista que já rodou o mundo trabalhando com ativismo, com feminismo. O trabalho dela é pintura e performance. Ela tem várias performances conhecidas que ela faz no meio do câncer de mama. Mamma Mia é um dos trabalhos, né? Muito relevantes. Ela já rodou, já foi por Paris, representando o Brasil, trabalhando com esculturas, ressignificando objetos do cotidiano, reciclando, foi o que ela me passou, e ganhou o título lá de doutora honoris causa, né? Por conta desse trabalho incrível, humanista, um trabalho que tem arte e humanidades, ao meu ver, porque o título que ela ganhou envolvia artes e humanidades, né? Eu estou enganado, Lilian? Verdade. Eu fiquei todo sangrado por sua causa. Eu estou aqui.
olha só, a gente combinou que você iria falar a teoria, que é uma curiosidade que as pessoas têm e fica nessa viagem de entender para que isso, para que isso. E nada como um doutor para explicar. Aí você me vem aí todo performado. Mas é só um gostinho para amanhã. Amanhã tem mais, amanhã é intensivão. Então hoje eu não posso deixar de dar um pequeno, botar um pouquinho do gosto que vai ter amanhã, uma propaganda para o que vai rolar amanhã. Então, assim, você quer continuar? Você quer. Como é? Eu acho bom. Eu quero que você. Eu quero que você explique, que você dê uma aula rebuscadíssima que só você sabe dar. Porque as pessoas questionam muito, né? Para quê? Por quê? Para que serve? Por quê? Vale para quê? Eu acho que não tem uma pessoa melhor para explicar, você como artista, performista e doutor em artes visuais, para explicar isso. Eu quero essa aula, eu não vou perder essa aula. Eu vou te dar aula, rapaz. Espera aí, não só para você, quanto trocar conhecimentos, que aqui eu acho que não é uma aula, é uma troca. Se a gente está numa live, agora eu vou te pedir que você fique mais atenta à intervenção do público, porque eu estou sem óculos, ceguinho, e assim, o que eu estou concentrado e focado aqui é no conteúdo. Aí, se você puder registrar ou printar a tela para no final a gente conversar, eu quero combinar isso com a plateia, viu? Tá bem. Então, continuando, eu queria me apresentar, eu não me apresentei, foi até bom esse corte. Sou Wagner Lacerda, já falei, eu vou fazer esse ano 30 anos de performance, porque eu já iniciei nas artes plásticas, nas artes visuais, antes era artes plásticas, com a performance. Mas eu não sabia que isso chamava performance que eu fazia. Eu queria interagir o teatro, a dança, as artes visuais, a música, o momento político-social, uma arte engajada. Era pintura no início, em 1987, por aí, Vitória da Conquista. Então eu venho para Salvador fazer faculdade. Lília é minha conterrânea, sofreu as mesmas coisas que eu, ela é de lá também. Então, quando chegou aqui, que eu fui entender o que eu fazia era performance, que já existia isso, era um movimento que já existia desde a década de 60, 70, e que existia muitos artistas no mundo que trabalham com essa categoria de arte. Então, daí em diante, eu comecei a trabalhar com alguns grupos e pessoas individuais, parceiros, como, por exemplo, Ciane Fernandes, que já tinha estudado em Nova York, no estúdio Lava Bartini, tinha estudado com pessoas envolvidas com Pina Bausch, tinha feito rodado o mundo já, e esse presente caiu na minha mão numa exposição chamada Passagem. E aí, daí em diante, eu comecei. Ela falou, não, você não vai fazer só maquiagem, figurino e cenário para mim. Você vai fazer aulas de técnica de corpo para a cena envolvendo performance. Os sistemas Lava Bartini, que eu vou explicar depois, e movimento autêntico. Você vai fazer tudo isso para você fazer meu figurino, cenário e maquiagem. Então, até hoje, eu não canso de falar desta guru, minha sacerdotisa da performance, Marina Abramovic, a avó da performance no mundo. Nossa! Para a minha mãe da performance, amiga íntima, é Ciane Fernandes. Tem o professor Biriba também, que é incrível, muito representativo, entre outros artistas. Então, aí eu fiz mestrado, graduação, especialização em arte contemporânea, na UNC Senap, e aí tudo que eu via de conteúdos que tinha nas disciplinas eram suportes não convencionais, elementos do cotidiano. Aí eu falei, opa, eu já trabalho com isso. Então, o que eu fiz? Eu potencializei o que eu já sabia, o que eu já fazia, com o lado histórico, teórico, mais embasado, né? Eu diria assim. E aí fiz o meu mestrado, posteriormente. No mestrado, eu começo a trabalhar, desvendar, desburocratizar o sistema da arte, o sistema individualizado, que é as artes visuais, porque na história mundial é uma categoria de arte que ela é muito só, os artistas trabalham com solidão, solitude, na pintura, no desenho, na escultura, e
aquilo me incomodava, porque eu sempre chegava junto do pessoal de teatro, de dança, para integrar. E aí no meu mestrado, eu falo do diário de passagem, poéticas visuais híbridas de um corpo mutável, nome enorme, mas para falar de que eu virava um livro vivo na exposição, porque eu me pintava todo de branco, numa maca de massagem, e o público desenhava sobre o meu corpo. Então, o público colaborava e participava da obra, né, nesse trabalho. E daí eu comecei a me atenar para essa possibilidade de interação total do público, não aquela participação só do observar, mas do agir, do tocar, do compartilhar, da estética relacional que o Nicolas Bourriot vai falar depois, né, em 1990, por aí. Então, eu comecei a estudar esses teóricos e me informar sobre esses movimentos, sobre essas fontes. E no doutorado, agora, eu extrapolo os limites desse corpo individual e vou para o corpo coletivo. Eu vou tratar de todos esses momentos que a gente vive de compartilhamento. O corpo coletivo, o corpo social, quando esse coletivo vai para a rua, para a sociedade, para as praças, em ação, protestar sobre alguma coisa. Quando esse assunto é mais político, social e político nunca separa, mas eu separo como forma didática, como forma de organização da tese, né? O corpo individual, o coletivo, o social, o político e o espiritual. O espiritual, como eu estava conversando com Lília ontem à noite, é quando se chega a um estado de sublimação, de sintonia de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade, em termos de um pensamento. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de indignação, né? Seria esse corpo coletivo indignado, que eu estou falando no último capítulo. Mas aí eu estou colocando um viés do espiritual, para trazer questões de memória, questões da cidade, como eu falo da Mulher de Roxo, que é um mito vivo, um mito que trata da memória feminina da cidade de Salvador. Porque a tese trabalha, entre outras palavras, só para fechar a minha apresentação, com performance, com feminino, com coexistência e a questão da cidade. Então, aí eu vou abarcar todas as questões de gentrificação, de falsa globalização que Milton Santos fala, né, que não existe uma globalização em uma sociedade que tem uma distribuição de renda incoerente. Então, para fechar, seria isso. Então, vamos falar um pouco de performance, porque para falar de body art, a gente tem que falar de performance. Ela surge na década de 60 e 70, né? Como um movimento muito escorregadio e híbrido, porque para definir é um problema, até os teóricos da performance, que a gente tem mais próximo, o Biriba, o Zé Mário, eu sou da prática, mas eu estudo também muita teoria. Ciane Fernandes, Aísio Heráclito, eles têm um pouco de receio de estar definindo as coisas, porque não existe um modelo. Biriba diz sempre que performance, em termos de percepção, não é definição. Em termos de percepção, performance é um grande guarda-chuva que abriga vários gêneros de expressividade. Você pode trabalhar com situações do cotidiano, como eu estou aqui agora, dentro de um box, de um banheiro. Lídia vai estar... Vou ter que tomar, porque eu estou dando uma olhada. Aí, você está dentro de situações cotidianas, né? Dentro de um box, de um banheiro, no dia a dia, por exemplo, eu já fiz performance em posto de gasolina, no supermercado, com carrinho de compras, né? Então, situações do cotidiano, ritualismo. Por exemplo, no meu trabalho tem um viés ritual, porque eu gosto do processual também, né? Do work in progress. E esse work in progress tem todo o mistério nas ações. Então, minha performance foi considerada por Sônia
como é que se diz? Soninha, da Escola de Teatro, como uma performance, Sônia Rangel, como uma performance ritualística, né? E quando você trabalha com a questão da alteridade, que está muito forte no meu trabalho. Eu nunca penso num trabalho solo por toda uma vida, sempre associando pessoas, é o que me dá mais gás para trabalhar, é quando eu consigo associar pessoas, e que cada pessoa dessa leve um pouco da sua história de vida para o trabalho, né? Que aí vai formar um grande caldo de conteúdo, de embasamento, né? Que vai nos dar toda essa potência do trabalho, né? Eu fiz aqui, gente, uma espécie de PowerPoint para me guiar, que eu sou muito prolixo, tem hora. Você começa a conversar, se não me segurar, se não tiver um roteiro, eu não consigo. Então, por exemplo, existem alguns teóricos da performance. Wagner, deixa eu interromper. Você está lindo. Obrigado, meu amor. Todo poderoso no patriarcado selvagem. Mas é uma crítica, porque esse patriarcado... O seu patriarcado é completamente resolvido e bem aceito por todas nós. Continue. Porque esse patriarcado sangra, né? Ele está sangrando essas questões, por isso é que eu resolvi usar o seu tema para me aprofundar, o seu tema para falar do conteúdo de hoje e da situação do país que a gente está vivendo. Tá lindo. Pois é, aí a gente tem vários teóricos reconhecidíssimos no mundo e no Brasil, por exemplo. No Brasil, a gente tem Renato Cohen, que é uma figura que é do teatro, ele vem do teatro. Imagine que na época dele, para se fazer performance, um caminho era o teatro, né? Mas existe, ele vai discriminar, primeiro ele vai dizer que performance não existe sem público, né? Essa questão ele vai colocar, que performance é cênica, mas que talvez na performance exista uma verdade maior. Se eu tiver que comer um papel, eu vou comer na performance, eu não vou fingir que eu comi o papel, né? Ela é considerada um soco no estômago por alguns pensadores, porque ela vai dizer aquela verdade sem filtros, sem ser através da pintura, da escultura ou do desenho. Ela vai dizer com o próprio corpo do artista. E isso é de uma potência enorme, né? Então, a gente vê que aí tem Ricardo Cohen, ele vai definir o que é mais ou menos a performance, que ela vem das vanguardas artísticas. Ele vai citar o Cabaré Voltaire, por exemplo, os movimentos de vanguarda, como o dadaísmo, o futurismo, como antecedentes e como influenciadores para orientação e início da performance, né? Então, e vai associar o teatro, a dança, as artes visuais, a política, a sociologia, né? Aí a gente tem Rosely Goldberg, que vai entender performance como life art. Porque life é vida, é o que a gente está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui, agora, nesse exato momento, é uma performance. Tanto para Rosely Goldberg, quanto para George Glusberg, para Ricardo Cohen, para Joseph Beuys, que é um grande artista e ativista. Ele vai dizer que a performance está no cotidiano, numa aula que você dá, num protesto que você vai fazer na rua, numa greve. Isso, aí está a performance, não é no momento do espetacular, né? Como aí Guy Debord vai dizer que a gente vive numa sociedade do espetáculo. E o cuidado com essa situação, que o espetáculo é a manobra do capitalismo que deixa as pessoas todas alienadas, né? Eu vou falar disso em vários trabalhos. Então, Rosely Goldberg vai dizer que a live art é uma live art no lugar de performance, pode-se dizer isso, né? Ou body art, visto que os artistas utilizam de diferentes linguagens artísticas como as artes visuais, como o teatro, a música, a dança, o cinema, para a produção de experimento radical, que é a potência da performance, experimento radical. George Glusberg vai dizer que se formos pensar nas origens da performance, ela está nos rituais
como é que se diz, atávicos, das culturas atávicas, né? Rituais tribais, vai estar nas manifestações que Leonardo fazia, que seriam animações em eventos naquela época, vai estar em vários lugares onde tem um viés etnográfico, né? Um viés antropocêntrico etnográfico. Porque faz parte do ser humano criar uma cena e ter rituais, né? Então, se performance é a união de arte e vida, então todos esses momentos foram performances. Só que existe uma coisa na arte, e de modo geral na teoria, que quando as pessoas fazem e não, como é que se diz, sistematizam teoricamente, aquilo não é válido, aquilo esquece. O ser humano não tem memória, né? A gente não tem memória, a gente já passou por tanta situação de políticos corruptos e a gente ainda assim aceita, por exemplo. Repetindo o padrão. Repetindo o padrão. Justamente. Então, George Bluesberg vai dizer isso, né? Que a performance ela sempre existiu, só que ela na década de 70, final de 60 para início de 70, ela vai ser cunhada enquanto expressividade, enquanto categoria de arte, né? E a partir daí se encontra várias maneiras de se expressar a performance, inclusive não só com o corpo do artista, mas até com animais. Renato Cohen vai falar. Não é à toa que George Bluesberg faz uma performance contando histórias para uma lebre morta. Entendeu? Então, existe o animal, existe a natureza. Recentemente, Ciane me falou uma coisa que foi muito profunda para mim, Ciane Fernandes. Ela disse, até na performance solo que você fez na cachoeira, você não estava sozinho, não era solo, porque a natureza era coautora do trabalho. Então, aquilo para mim foi super, sabe, marcante e assim, muito influenciador para mim. Então, a natureza está presente na vida da gente e pode ser uma coautora do trabalho. Porque se não tivesse a cachoeira, o ambiente, a performance não acontecia, né? Aí vai surgir nesse momento de crise, pós-segunda guerra, com todos esses movimentos de vanguarda, cubismo, abstracionismo, futurismo, Picasso, todas essas figuras estavam muito envolvidas com as relações de performance. Richard Schechner, em 2003, vai dizer o seguinte, que a performance, só para fechar essa ideia de arte e vida, ela está presente em tudo que a gente faz. Ele vai elencar mais ou menos umas 8 situações do cotidiano onde existe performance. Na vida diária, cozinhando, socializando, apenas vivendo, aí tem nas artes, nos esportes e nos outros entretenimentos populares. Nos negócios existe performance, na tecnologia também existe performance, e no sexo ele vai colocar, claro que as pessoas brincam com essa situação. Nos rituais sagrados e seculares, na brincadeira, por fim, afirma que qualquer comportamento ou evento, ação ou coisa pode ser estudado como se fosse performance. E analisando em termos de ação, né, do comportamento, da exibição, do momento da exibição. Porque tem um público para se ver, existe uma prática ali, uma ação, né? Eu vou agora adiantar para o segundo. É praticamente uma palestra, não é uma live isso, né? Renato Cohen, ele foi professor. Wagner, eu sei o seguinte, quem passou pela live e não parou para assistir essa aula, tem que pagar muito caro para assistir essa aula depois. Porque é um aulão da zorra. Eu já encontrei, eu estou vendo alguns artistas parando por aqui, tá? Tem aqui Ana Góes, tem aqui alguns outros artistas, tem
Ai, meu Deus. Enfim, É. eu sei o seguinte, o que eu quero dizer é que quem não parou para assistir isso tudo tem que pagar caro. Eu tô de graça. Continue. Todo mundo que está aí. Então, Renato Cohen é performance, diretor, pesquisador, ex-professor do programa de comunicação e semiótica da PUC. Ele vai dizer, né, que apesar de sua característica anárquica e da sua própria razão de ser, procura escapar dos rótulos, das definições. Quem é performance, quem faz performance, não gosta de ser o modelo. Porque quando se torna um modelo, engessa. Entendeu? Verdade. Não pode ser. Por isso é que a performance vai surgir para quebrar a forma da escultura, da pintura e mais além, rompendo as fronteiras. Então, ninguém vai querer ser modelo. Vai, só cortando um pouquinho você, mas não é um corte, é uma pergunta. Por exemplo, um artista que tem uma tendência a um esgotamento. Eu, por exemplo, eu tenho um esgotamento muito fácil, rápido. Uhum. E a performance me preenche nisso porque eu faço ali o que eu quero, dou aquilo ali, solto, é como se eu estivesse vomitando aquilo, aí depois eu saio livre. Aí é uma catarse, né? É como se fosse. Pronto. É um momento de catarse. E você não tem que se culpar por isso, porque ainda mais que seu processo é com pintura e performance e corpo. Então você não se culpe por não criar uma fórmula eterna para a sua arte. Porque quando você cria uma fórmula eterna, você está alimentando o mercado de trabalho, o sistema capitalista que vai querer o padrão. E você nunca está dentro do padrão, Lilian. Entendeu? Você é uma artista anarquista, feminista e não tem por que estar no padrão, entendeu? Eu também não gosto de ficar uma vida inteira numa fase. Eu tenho várias fases. Lógico que a pincelada é a mesma. Tudo que eu pinto vai ter uma pincelada igual. Agora, se você olhar bem profundamente, agora, se você olhar superficial, você não vai ver muita diferença. Vai ver muita diferença. Porque são fases radicais. Um período rosa, um período azul. Todos os artistas tiveram isso. Picasso, né? Renoir teve esses períodos todos. E não é a gente que vai ficar... É o que alimenta a gente, né? Criar esses repertórios. Não criar, viver. Eu recebi um depoimento de Jair Seracto, que eu fiquei muito emocionado na defesa. Ele me disse assim, Wagner, os temas que você usa até estão na moda, né? Falar de misoginia, LGBTQIA+, fobia, racismo, essas questões em Salvador estão na moda, tem muitos pesquisadores. Agora você não os utiliza como moda, você utiliza como pertencimento. Porque você, a cada dia que passa, eu te acompanho nas redes, você está, a cada dia, você se vê e se sente e se mostra mais negro, índio, caboclo, né? E gay, né? É esse pertencimento para falar da coisa que é importante. Porque você pegar um tema, se apropriar, sem ter o menor vínculo com esse tema, é que é o perigo, né? O grande perigo. Porque fica falso. Fica fake, né? E aí, pronto. Aí vamos citar o Renato Cohen. Ele vai nos trazer... ele tem livros incríveis sobre performance, né? Entre eles, tá aqui... Performance como linguagem, criação de um tempo e espaço de experimentação, que já teve, acho que já está na sua terceira ou quarta edição. A que eu tenho é de 2002, mas ele é de 1989, se não me engano. Vai ter George Glusberg, que como é que se diz? Roseli Goldberg também, que vai ter um outro livro, Performance Arte, Futurismo e o Presente. Pelham Pegg, a Ontologia da Performance, é outra figura importante. E Roseli Goldberg, Performance Arte,
como eu já disse. Então, para falar de Renato Cohen, eu vou dizer que ele vai compreender a performance como que não existe performance sem a cena, sem o espectador. É necessário ter o espectador para que exista a performance, né? Mesmo que alguns artistas, como Vitor Aconte, como... eu vou mostrar aqui alguns, que faziam vídeos, mas esses vídeos eram com a intenção de ser colocado numa galeria, numa exposição, projetado na frente de um prédio, na fachada de um prédio, para ter algum diálogo com o público, porque não se faz performance sem esse diálogo, né? Maria Beatriz de Medeiros, deixa eu ver o que Renato Cohen fala mais importante aqui. A performance é, antes de tudo, uma expressão cênica, um quadro sendo exibido para uma plateia não caracterizada por uma performance. Alguém pintando esse quadro ao vivo já poderia caracterizar-se uma performance. Então, ele vai dizer, por exemplo, se Lília pegar uma tela, chegar numa praça pública, fazendo um protesto com uma tela ou pintando no chão, como o Pollock fazia, ela está fazendo uma performance, porque ela não está sozinha em casa. Então, aí já configura o pintar como uma pintura expandida, que é o que... como é que diz? Lembrei, esqueci o nome da pessoa agora. Deixa eu ver aqui, se eu tenho ela. Da pintura expandida, o campo expandido. Porque são muitos nomes, gente. Eu não gravo tudo, não. Eu vou lembrar lá para frente o nome da mulher. Eu descontrair enquanto você descobre aí. Ai, diga. Essa camisinha sua quadriculada, onde você conseguiu? Eu não sabia que você era tão patriarcal assim. Não, aqui não é quadriculado, não. Aqui é pé de pude. Pé de pude. Pé de pude. É aquela coisa, príncipe de Gales. Escute, você nem percebeu, mas eu já andei quase a casa inteira. Eu saí do box, me piquei do box, porque eu não vou ficar nesse box, porque eu não tô dentro do box. O box vai ser amanhã. Eu já rodei a casa inteira para você ver se você percebia que eu já tinha mudado de lugar. Mas eu não saí do box por sua causa, que você falou, bora fazer a coisa de hoje dentro do box. Tô aqui morrendo de calor, mas tudo bem. Ia dar uma aula para o pessoal entender um pouco mais sobre performance. Tá, quem ok. é doutor aqui é você, não sou eu. Você é doutora honoris causa na França. Recebeu um título. Você assuma o seu título. Não. O que vale é doutor lá na UFBA, se lascando, estudando, morrendo de dor de barriga para apresentar. É isso que vale. Sim, obrigado, meu amor. Maria Beatriz de Medeiros é outra pesquisadora do Distrito Federal, que ela tem um grupo, Corpos Informatizados. Ela vai tratar de corpo e tecnologia nos seus trabalhos. É uma referência assim, bem marcante, bem poderosa, das relações de telepresença, por exemplo. De eu estar aqui, eu estou fazendo uma telepresença com vocês todos. Então, isso antigamente era muito mistificado. Se você com essa cabeça virada assim, eu fico tentando me performar e virar para ficar igual você tá. Mas não dá, entendeu? Não, é só eu ficar aqui. Peraí, só com cuidado aqui, que eu sou muito desastrado. Vou mudar aqui. Peraí. Porque, afinal de contas... Eu vou ligar essa luz aqui também, que tá escuro pra caramba. Melhorou? Melhorou! Bora adiantar que só temos 50 minutos, moleque. Maria Beatriz Medeiros é outra figura assim, importantíssima. Uma vez numa mesa de mestrado, numa banca, a pessoa estava falando sobre o novo, sobre a tecnologia, porque trabalhava também com telepresença, porque ela é pós-doutora quase praticamente nisso. Aí ela fez assim: minha querida, só me explique uma coisa.
Quando você fala o agora, você está matando seu trabalho, porque a vida não para aqui, entendeu? E depois você está falando do novo o tempo todo, e da tecnologia. Aí ela fez assim, você sabe que Bernini tinha tecnologia também? Porque a palavra tecne vem do grego, e Bernini e Michelangelo já tinham tecnologia. Então não fique se achando a última Coca-Cola do deserto, porque naquela época... né? Quem usa a tecnologia hoje... Uhum. Aí, passando de Maria Beatriz, para adiantar, eu coloquei aqui. Ela vai colocar também que, além do corpo, o artista, a obra, público, são elementos estéticos na performance. Existe, além disso tudo, o tempo. Ela vai dizer que o tempo e o espaço são partes integrantes da performance, são necessários para que a performance aconteça, porque você tem o tempo Cronos e Kairos, o Kairos, né? Para o Oriente, principalmente, o Kairos, que é o tempo criativo, é o tempo onde tudo pode acontecer. É um tempo que você passa aqui 50 minutos, parece que foi 1 minuto no tempo Kairos. E no Cronos, não, é aquele tempo assim, contadinho, tudo certinho, né? E que é um tempo marcado, muito mais fechado do que o Kairos, que é um tempo do artista, né? Quando o artista está pintando, performando, ele esquece do mundo. Então, ele está no tempo Kairos, o Kairos. A performance, no sentido estritamente ontológico, e não, ela não é reprodutiva. Você pode até fazer uma reperformance, por exemplo. Né? É o que Pellan vai falar, né? Peg Pellan. A performance, ela pode surgir como reperformance, mas ela nunca vai ser a mesma coisa. Porque o tempo vai ser outro, as pessoas vão ser outra, e o espaço vai ser outro. Então, eu já fiz performance, eu dei um curso no MAN em 2010, e os alunos estavam assim, meio tímidos para criar, eu falei, tem uma sugestão, eu trago performances minhas, que são solos, para ver o que vai virar. Marli, gente, vocês não têm noção do que virou. O Diário de Passagem, que era sólido, virou quase um filme chinês, japonês, porque no final do Diário de Passagem eu tomo um banho de água, de cheiro, que cai da sacada do prédio. E lá no MAN, simplesmente os meninos todos pintados de branco, com inscrições nos corpos, estavam no mar, aquela água, e nesse dia estava um mar revolto, que nunca está, aquela praia com um mar revolto nunca acontece, mas nesse dia ficou parecendo um filme japonês, de Butô, alguma coisa assim. Então, me surpreendeu bastante. Né? Então, tem essa questão também. Vamos falar de artistas referentes na performance art e na body art. Eu posso dizer que, por exemplo, em 1920 já existia performance, gente, não no livro, mas na prática já. Marcel Duchamp já fazia performance e body art. Ele se juntava com Man Ray, que era um fotógrafo incrível, e fazia altas experimentações. O que você está vendo aqui, não era nada. Marcel Duchamp fez uma estrela no cabelo cortada. O que os meninos fazem hoje na barba no cabelo. Por exemplo, para aquela época era uma coisa, né? E a intenção dele também era outra, não era de moda, de modismo. Então ele vai fazer uma estrela, um desenho de uma forma no cabelo, cortando o cabelo, tirando. Isso é body art, já é a arte do corpo. E que está associada à performance, que uma migra do outro. Esse trabalho se chamava Tonsuri, 1919. E aí depois não era travestismo, não era preconceito dele não, mas ele tinha uma visão tão ampla que ele disse assim, eu estou enjoado de mim, do meu gênero, da minha cara, como eu também me enjoo, acho que Lilian também, todo mundo aí se enjoa, né? De ficar olhando no espelho. Eu mudo a cada semestre, bora dizer assim. E aí ele criou ele falou assim, eu quero mudar de nome,
e botou um nome chamado Rose C'est la Vie. Então, era praticamente, gente, hoje era um queer, uma drag, mas na época, para ele, não foi. Foi uma necessidade, né, de mudar momentaneamente de gênero. Né? E aí ele deu esse título, Rose C'est la Vie. Né? A performance, ela surgiu muito nesse momento do dadaísmo, do futurismo. Existia um lugar chamado Cabaret Voltaire, né, em Zurique, onde também se apresentava alunos e coreógrafos de, por exemplo, Rudolf Laban. Alguém já estudou Rudolf Laban nas artes visuais? Eu acredito que não, porque eu não vi. Eu fui conhecer Rudolf von Laban, na escola de teatro. Porque Rudolf von Laban, ele desde criança ele viajava com o pai, que o pai era militar, andava por várias culturas de África, de todos os lugares do mundo. E aquilo ficou na memória afetiva dele. Então ele começou a construir um sistema, o sistema Laban, que depois Bartinieff, que era uma seguidora dele, sistematizou, porque ele não tinha escrito isso. Então ela que escreveu tudo isso, Bartinieff. Então, ficou o nome LME, Sistema Laban-Bartinieff. Laban Análise de Movimento, que era o nome que eles deram, Laban-Bartinieff, que era, na verdade, uma colagem de ação. O que Alan Kaprov vai fazer depois, que é juntar elementos do teatro, da dança, das artes visuais, poesia, você trabalhar sem música, construir uma coisa, como eu fiz aqui, daqui a pouco jogar uma música completamente diferente. Você pode trabalhar no compasso, fora do compasso da música, e aí por diante. Você pode criar essas colagens de ação, né? Que era, na verdade, o que ele desenvolveu. Eu fui conhecer ele com Ciane Fernandes, na escola de teatro, e ele vai trabalhar muito com as geometrias do cubo, o icosaedro. Mas como é que eu vou trabalhar, gente, com o cubo nesse espaço aqui? Esse espaço é propriamente o cubo. Eu posso fazer movimento aqui numa diagonal, movimento para outra, e não precisa nem ser com o corpo, só com o rosto, ó. Eu tô, ó, numa diagonal. Nossa! Estou dançando aqui, ó. Então, com as mãos, você pode trabalhar essa movimentação com as mãos, nas diagonais. E as diagonais do cubo. Imagine que ainda tem o icosaedro, tem todas as figuras, os sólidos geométricos envolvidos. Então, você vai trabalhar na sagital, na horizontal, seu corpo nesses espaços todos, tempos e espaços diferentes. Ele é muito rico, Laban. Se eu for parar para falar aqui, seria uma live inteira, ainda não ia dar. Então, eu vou estar acrescentando posteriormente. Tem imagens, as imagens das coisas que eu estou falando aqui estão todas lá. Já fiz os blocozinhos de referências, dá para ver. Se não tiver, eu boto mais coisa, mas eu botei uma grande parte. Então, esse momento do Cabaret Voltaire, que era um espaço de livre expressividade dos artistas, Laban estava lá, né? Em Zurique. George Blusberg vai dizer que no primeiro capítulo do seu livro, da Arte da Performance, descreveu a ação do artista francês Yves Klein como um momento de body art, por exemplo. Ele fez vários trabalhos, Yves Klein, que já é outro artista francês. Yves Klein, ele vai migrar para... Ele anda pelo Oriente e pelo Ocidente. E ele vai estudar as artes marciais. Hein? Romana, adorando aí, viu? Requentando tudo aí. Que já terminou o mestrado dela, tá aí pegando tudo de novo. Quem é? Romana tá aí. Joia. Então, vamos falar dessa figura que George Blusberg vai citar no livro, que é Yves Klein. O clã ou Klein? Eu tenho um amigo que fala clã. É com K-L-E-I-N. Clã ou Klein? Klein. Ele chama Klein. Deixa eu dar um alô aqui a um poeta, Argolo, Ramon, que está aqui. Uma delícia de poeta. Ó, manda um beijinho para ele, que ele é fofíssimo, poetíssimo.
Que artista não vive, tem poeta do lado, né? Como é o nome dele? Olha aqui, ó. Poeta. Com certeza. Ramon. Porque se não tem a arte, a vida não basta se não tiver arte, como disse. Ele tá sem óculos. Com o óculos eu não enxergo ninguém. Mas vai que tá todo mundo ansioso. Continue. Então, ele procura, segue o vazio. O vazio para ele chegou um momento da vida dele que o vazio era tudo. Porque ele vai estudar filosofias orientais, artes marciais, e o Oriente é muito nesse tempo do Kairos, nesse tempo criativo, nesse tempo do vazio. Então, ele vai construir uma cor, quimicamente falando, que é o Azul Klein, tem uma siglazinha, que é com o nome dele, e ele vai patentear. Edivana Carvalho entrou aqui também. Eu interrompo e você continua, tá? Aí ele vai patentear esse trabalho e vai pintar, por exemplo, ele vai pintar a Vitória da Samotrácia, ele faz uma escultura, ele pega a escultura tradicional da Vitória, uma cópia, pinta toda de azul. Ele não fez tudo, porque nesse momento da arte conceitual, obrigado, querido Biriba, meu orientador. Olha, querido. Biriba entrou aí, ó. Foi de patência, meu Deus. Aí, por favor, uma pausa aí, por favor. um momento de silêncio. Biriba. Biriba é a bala mais doce que existe de coco. Então, gente, bora falar de Klein. Yves Klein, ele vai procurar o vazio na obra dele. Ele vai construir essa cor, o azul Klein, que é um pouco de mistura do azul cobalto, e vai pintar esculturas clássicas com essa cor, quadros inteiros só com essa cor, com detalhes dourados por vezes, e vai criar essa sensação do vazio em sua obra. Eu tenho muita inspiração no meu trabalho por Klein, é uma referência muito forte desde o mestrado. Ele vai construir uma obra chamada Antropometrias do Período Azul, que é, na verdade, ele transforma mulheres em pincéis. Um pouco machista isso aí, não é não? Lilia aí, Lilia. Diga aí. Eu acho hoje... Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que hoje, ele naquela época pode nem ter tido essa intenção, mas o machismo está enraizado nas pessoas que às vezes é adolescente. Então, bora... O samba brasileiro, né, o samba carioca, tem uma estrutura toda machista, né? Tem. Não vai buscar, até mesmo... A gente tenta aliviar. Uhum. Mas precisa pontuar que aquilo ali é estrutural, sim. Que é machismo, sim. Uhum. Então, quando o artista também, que não seja do samba, seja do rap, seja de onde for, seja nossos companheiros artistas, a gente precisa sinalizar: epa, peraí, você aqui caiu na roda do machismo, do patriarcado. Pensa um pouco. Você é artista, está para além disso. Pensa um pouco. Com certeza. Reconstrua. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, Yves Klein, naquela época, ele pode não ter tido essa sensação de machismo, mas era o que acabaram de dizer aí. Ele caiu nessa armadilha e usou só mulheres, porque ele poderia ter usado homens e mulheres, né? Sim. E aí ele usou como pincéis humanos e pintou essas figuras sobre uma orquestra que estava presente e carimbou esses corpos nas paredes e em telas. E aí virou obras para ser comercializadas e vendidas no sistema da arte, né? Mas a intenção maior era a performance, né? E os trabalhos dele são conhecidos até hoje como... Esse é um dos trabalhos mais conhecidos, a Antropometria do Período Azul, né? Ele vai fazer um outro também que fala do vazio, em 1960, que ele vai pular, acho que é do quarto andar de um prédio. Isso é lenda, gente, porque tem um livro de Sophie Depreux
que é uma artista de 2010, que a Isso Heráclito me passou esse livro. E muitos dos trabalhos que eram ativistas radicais, de cortar o pênis, de fazer isso, tinha a intenção de radicalismo, sim. Passou o recado. Mas muitos eram preparados em vídeos, em fotos, altas produções para que ele passasse a imagem de que aconteceu de fato. E assim, Yves Klein faz. Ele bota uma imagem dele, que é uma fotomontagem, na verdade, dele pulando numa janela. Então, ele fez um movimento de salto e colou numa paisagem junto a uma janela, criou uma obra conceitual, Salto no Vazio, que virou polêmica até hoje, virou uma lenda. Aí eu vou falar sobre agora um pouco da body art, né? A arte do corpo. Isso aqui é body art, que eu estou trabalhando uma relação de matriz africana. É usado pelos negros, sempre foi usado pelos negros como rota de fuga, porque cada desenho desse aqui era um caminho do quilombo. Então, é uma referência africana, o penteado trançado. E é body art também, é arte do corpo. Os piercings que o povo bota daqui para aqui na Índia, os artistas vão usar depois e vão incorporar isso como body art, mas já existia. Os ganchos que os